Se eu não tivesse decidido mudar, provavelmente eu não estaria aqui. O que a obesidade, o que o sedentarismo e o que a probabilidade das doenças silenciosas poderiam trazer na minha vida. Uma redução dos meus anos de vida. E para falar sobre isso hoje, eu vou contar a minha história, o processo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, sem filtros, vou dar detalhe, vou trazer muita informação, muito conteúdo que eu acredito que pode ajudar você no seu processo de transformação, no seu processo de cuidado com a sua saúde. Então, eu sou o André, estou aqui trabalhando num projeto de ajudar as pessoas a cuidar da sua saúde, porque eu passei por vários problemas de saúde, mas eu consegui vencer o sedentarismo, a obesidade, consegui vencer o sobrepeso e tudo isso hoje me ajudou para que eu tenha uma vida com mais energia, mais disposição, para que eu possa cuidar melhor da minha família, cuidar melhor dos meus projetos, cuidar melhor do chamado que Deus tem para a minha vida. E tudo isso hoje está se resultando em uma forma de ajudar você, que também deve estar passando por essa situação, sem disposição, sem energia, sem, às vezes, a alegria de fazer algumas coisas, mas quando você muda o seu corpo, muda a sua mente, muda a sua alma e seu espírito, as coisas fluem, as coisas melhoram e você vive uma vida de qualidade muito maior do que você tem vivido. E para contar a minha história, eu vou começar pelo processo que eu passei de uma transformação espiritual. Em 2010, eu tive um encontro com Deus, eu senti a presença de Deus e essa presença de Deus que eu senti em tudo aquilo que eu já tinha buscado em drogas, em sexualidade, em bebida alcoólica, em todas as outras coisas que eu tinha feito, nada me supriu a necessidade, o desejo e a alegria que eu senti quando eu realmente senti a presença de Deus. Isso me fez com que eu tivesse um encontro com Jesus. Antes disso acontecer, eu tive um processo de cura, eu passei por uma cura, eu tinha uma pedra no rim, essa pedra no rim, ela sumiu quando oraram por mim, e tudo isso foi tocando no meu coração, e é onde que eu decidi seguir a Jesus, seguir os caminhos de Jesus, entregar a minha vida a Jesus e viver uma nova jornada espiritual com Jesus na minha vida. Nesse momento, quando eu cheguei a Jesus, eu já estava sobrepeso, eu já tinha vários problemas emocionais, muita coisa eu decidi deixar na minha vida porque eu queria me aproximar mais de Deus. Então, uma pessoa que eu mentia constantemente, eu bebia muito e fazia muitas coisas erradas por conta da bebida alcoólica, eu não tinha controle sobre a bebida. Então, várias coisas eu cometia de errado e eu decidi parar. Mas uma delas que levou ainda um bom tempo para eu conseguir administrar e me arrepender desse pecado foi a gula. Existe um jargão, né, no meio dos cristãos, né? O crente não bebe, mas o crente come. E aí o que acontece? A gente acaba entrando nesse jargão, acaba comendo mais do que deveria, fazendo algumas coisas que nós não deveríamos, e isso acaba fazendo o quê? Atrapalhando, estragando o corpo que Deus nos deu, o templo que Deus nos deu. Então, isso é um jargão, é um ardiz do nosso inimigo que ele tem usado para aprisionar muitas pessoas, para prejudicar a saúde de muitas pessoas. Então, eu consegui também ter um processo de arrependimento desse pecado, consegui mudar também, só que isso demorou um bom tempo, né? Então, no decorrer da minha história, eu vou falar também um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa minha mudança de vida, como que eu deixei algumas coisas. Então, tudo isso rodeia a gente no nosso dia a dia, né? Essas dificuldades, essas situações, e a gente acaba tendo isso como hábito, como estilo de vida e fazendo algumas coisas que às vezes nos afasta de Deus, às vezes desagrada a Deus e às vezes foge daquilo que Deus nos deu. Então, depois desse processo de transformação espiritual que eu passei, eu continuei nessa jornada com Deus. Só que nessa jornada com Deus, eu focava apenas em Deus, eu focava apenas na espiritualidade. E o que acontece? Eu deixava de lado as minhas emoções, eu deixava de lado o meu corpo e focando apenas em ler a Bíblia, orar, buscar Deus, às vezes jejuar, não às vezes da maneira correta, jejuava só por períodos de tempo de algumas coisas que às vezes até não me fazia mal, que talvez eu nem deveria ter o hábito de comer e beber constantemente. Então, esse meu estilo de vida aconteceu que eu fui tendo
vários problemas emocionais que eu já tinha até no passado, que eu não tinha sido tratado, porque quando eu cheguei em Deus, eu era uma pessoa que eu tinha passado por abusos, que eu tinha vários traumas, que eu tinha vários problemas de ansiedade, estresse, medo. Então, a minha parte emocional, eu tinha muita dificuldade e eu acabei não tratando isso. Eu acabei achando que não era algo que eu deveria fazer, alguns traumas, algumas coisas que eu passei. Eu passei por processo de cura, eu passei por processo de libertação, mas muitas coisas ainda permaneceu na minha vida. E a gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito. E quando a gente não trata todas as áreas e alguma área fica sem ter um tratamento, sem ter uma cura, sem ter uma transformação, essa área é que vai te pesar. Essa área que vai te pegar e é por essa área que às vezes você acaba sendo prejudicado e acaba prejudicando todas as demais áreas. E aí, o que acontece? Eu fui passando por vários desafios, várias lutas, várias situações foram acontecendo, seja no trabalho, seja com os meus filhos, e tudo isso foi se acumulando nessas dificuldades ministeriais que eu fui passando, e eu não tinha esse entendimento sobre cuidar das emoções. Então, eu vivia preocupado, eu vivia estressado, eu vivia com medo. E aí, o que acontece? O que eu fazia para aliviar essas minhas emoções? Eu acabava descontando na comida. Eu achava na comida um alívio. Foi onde que eu acabei criando vícios, né? E tendo uma alimentação muito ruim. Foi onde que eu acabei consumindo muito açúcar. E o açúcar, ele é um mal muito grande, porque ele acaba sendo um veneno para o nosso corpo, principalmente o refinado, porque a gente vai consumindo esse açúcar. Eu também tinha um estilo de vida sedentário, então eu acabava não consumindo a energia desse açúcar, então ele ia acumulando no corpo. Esse acúmulo de açúcar no nosso corpo, ele vai prejudicando todo o nosso corpo, então a gente vai ficando inflamado, inchado, e aí nisso você já vai começando a ficar mais lento, você vai começando a ter mais dificuldade. O açúcar, ele é muito viciante, ele é viciante em torno de 20 vezes mais do que a própria cocaína. Então você tem um desejo muito grande de consumir açúcar, e você consome, te dá aquele êxtase temporário e ele passa rápido, te dá vontade de novo de você consumir mais e você querer mais açúcar. Então você entra num vício que cada vez você consome mais, cada vez aquilo acumula mais e vai prejudicando ao longo dos anos todo o seu corpo. Então, o acúmulo do açúcar nas suas juntas, depois, quando você tiver mais idade, vai te trazer dor nas juntas, vai enfraquecer os seus ossos. No cérebro, ele vai prejudicar a sua concentração, vai prejudicar o raciocínio. Tem muitos estudos que demonstram que um dos motivos do Alzheimer é a quantidade de acúmulo do açúcar. Vai acumular o açúcar como energia, como gordura no seu fígado, te trazendo problemas hepáticos, vários problemas de câncer. Tem também originalidade por conta da alimentação errada. O açúcar, ele tem aumentado muito a quantidade de pessoas com problema de câncer, então isso tem aumentado e acelerado essas doenças silenciosas. Então, se você consome muito açúcar, escreve aqui para mim se você consome muito açúcar. Algo também que eu consumia muito era a questão do glúten. O glúten era algo que eu também consumia bastante, né? Então, é muito prazeroso os alimentos derivados do glúten, que é a farinha do trigo, né? Então, pizza, pastel, lanche, biscoito, bolacha, tudo isso é muito prazeroso. E um glúten tem sido um problema na sociedade moderna. Por quê? O nosso corpo tem dificuldade de fazer a digestão do glúten, porque a farinha de trigo, o trigo, aliás, né, ele foi passando por várias alterações. Então, hoje ele é transgênico. Então, essas alterações que ele passou, deixando ele transgênico, hoje ele prejudica o nosso corpo na hora de consumir. Não é igual o trigo de antigamente, né? Eu me inspiro muito em Jesus, né? Então, Jesus é um exemplo para mim. Então, na época de Jesus, eles comiam muito pão. Só que, às vezes a pessoa fala, mas o fermento era diferente. Não, na verdade, é o glúten que era diferente. O trigo da época deles era diferente. Esse nosso trigo transgênico, ele tem prejudicado muito a nossa saúde. O nosso intestino tem dificuldade de processar, o nosso estômago também. E aí o que acontece? Isso vai ficando muito tempo no nosso estômago, então o nosso corpo vai criando mecanismos de tentar expelir isso do nosso intestino. Então a gente vai gerando vários outros problemas em vários órgãos. E também
causa inflamação. Essa inflamação também vai deixar você inchado. Você inchado, você vai ficar lento, você não vai ter a mesma energia, a mesma atividade que você vai ter. E o que acontece? A maioria dos fast food tem glúten. E esse consumo de glúten, ele também prejudica o intestino, porque o fast food, ele acaba matando muitas as microbiotas do intestino. Então, as bactérias do seu intestino, ela acaba morrendo muito, porque você não come a fibra necessária para alimentar ela vai morrendo, e aí você vai não tendo a melhor forma de digerir os macronutrientes, vitaminas, minerais que o seu corpo precisa, e tudo isso vai virando uma cadeia que vai te prejudicando. Então, a minha crise emocional entrou a questão da ansiedade, a questão do estresse, do medo. Eu fui descontando na comida, eu não tinha um controle para conseguir lidar com tudo isso, então tudo isso foi me prejudicando, fui ficando cada vez mais obeso, cada vez mais inchado, e tudo isso foi prejudicando muito a minha saúde, né? Então, eu estava espiritualmente forte, só que eu estava fisicamente e emocionalmente fraco. Foi aonde que eu cheguei no ápice da minha crise emocional, que eu precisei dar um basta, precisei ir atrás de resolver os meus problemas de ansiedade, os meus problemas de estresse, de autoconfiança. Então, foi aonde que eu comecei um processo de autoconhecimento, de interiorização. Então, eu comecei a buscar mais a Deus de forma intencional pela minha ansiedade, entendendo algumas coisas que eu precisava deixar na mão de Deus, eu não precisava ficar ansioso por algumas coisas, eu precisava deixar algumas coisas. E uma coisa que a gente vê aqui também nos nossos estudos é que a tela, muito utilização de celular, muita utilização de televisão. Então, as telas hoje que a gente consome, ela gera muito estímulo de ansiedade. Esse estímulo de ansiedade vai te gerar o desejo de beliscar, comer alguma coisa, e aí você vai para o açúcar, vai para alguma coisa que é derivado de glúten, e isso, o corpo, ele absorve rápido essa energia, te dá mais fome, mais desejo de comer isso, e você fica no loop que você fica sempre procurando isso, e é muito rápido, o prazo disso de utilização é muito rápido, então você fica no looping. E esse looping, ele só vai te prejudicando. E aí, para ajudar também, a minha profissão, eu trabalho na área de TI, na área de desenvolvimento de software, então eu tenho um trabalho que eu fico mais sentado, eu faço pouca atividade física. E aí, na questão da dificuldade com prazo, com meta, com entrega, com as coisas, então toda essa pressão também estimulou eu buscar um refúgio nos alimentos. O prazer nos alimentos me dava aquele êxtase, dava aquele relaxamento, só que passava rápido, né? Então, ao invés de eu beber, usar algumas outras drogas, eu acabava usando a comida como refúgio, onde foi cada vez mais me prejudicando. Então, quando eu caí em si, eu entendi que eu precisava mudar, eu precisava resolver esses problemas emocionais que eu tinha. Foi onde que eu comecei a buscar uma mudança, buscar me entender, entender as minhas emoções, por que daqueles gatilhos, por que eu me sentia daquele jeito, e foi onde que eu comecei a ressignificar os meus sentimentos, os meus pensamentos, e comecei a ter um controle maior sobre aquilo que eu ia pensar, o que eu ia aceitar, o que eu não ia, o que não era meu, o que não era. Então, lendo a Bíblia, orando, colocando diante de Deus, eu fui me conhecendo, me entendendo e fui conseguindo resolver todos esses problemas emocionais que eu tinha. Só que aí, o que aconteceu? Eu consegui vencer todo esse problema emocional, só que eu estava bem espiritualmente, eu estava bem emocionalmente, só que o meu corpo, ele estava com um estrago que todas as minhas emoções, toda a minha forma errada que eu tinha de estilo de vida antes, estava demonstrando. Então, o que aconteceu? Eu tive uma necessidade de passar por um processo de transformação física também. Foi aonde que chegou a pandemia ali em 2020, né? E aí eu estava naquele estado obeso, e aí aquela preocupação, né? Com vários problemas respiratórios, por conta muito agravante da obesidade, da alimentação. Então, eu tive vários problemas respiratórios, que muitas das causas também é essa questão da obesidade. E aí foi aonde que eu fiquei preocupado, falei, não, eu preciso começar a mudar. Só que foi uma mudança lenta, eu só cortei algumas coisas, eu perdi um pouco, ganhava mais. Diferente de muitas vezes no passado que eu perdia peso mais
depois eu recuperava ou ganhava até mais. Então, assim, eu fui perdendo um pouquinho de peso, fui equalizando, fui perdendo, fui equalizando. Então, foi aonde que eu fui gerando no meu coração esse desejo e essa necessidade de mudar. Foi aonde que meu filho já estava um pouco maior, então ele gostava de jogar bola. E aí o que acontece? Eu ia jogar bola com ele, eu fazia 2 lances de bola com ele, eu já estava ofegante. E aí eu fui vendo que eu não ia ter condição de acompanhar ele, de estar junto com ele, naquilo que ele gostava de atividade física, naquilo que ele gostava de fazer. Então, foi onde que eu fui refletindo que tipo de pai que eu seria. Seria um pai que eu não ia conseguir acompanhar meus filhos, não ia conseguir estar junto com meus filhos. E isso foi gerando um sentimento no meu coração que eu precisava mudar, que eu não podia ficar daquele jeito. E aí Deus, através do Espírito Santo, também foi tocando no meu coração. Eu fui entendendo que o estado que eu estava, aquele momento que eu estava, não era o estado que Deus gostaria que eu estivesse. Eu não estava sendo o reflexo da imagem e semelhança de Deus. Por quê? Aquilo que me levou a estar daquele jeito que eu estava era a gula, que é um pecado, eram os meus sentimentos que não eram sentimentos pertencentes a Deus, que eram sentimentos de medo, preocupação, e isso não pertence a Deus, nós temos que confiar em Deus. Então, eu fui entendendo que não fazia parte do meu propósito, não fazia parte do meu chamado estar do jeito que eu estava. Então, eu precisava ter uma mudança, eu precisava mudar algumas coisas, deixar algumas coisas, desconstruir algumas coisas na minha vida e construir outras coisas. Então, aquilo foi mexendo com o meu coração, aos poucos eu fui cedendo. E aí o que aconteceu? Eu precisei ter um movimento de começar a jogar bola por algumas necessidades e estratégias que eu montei. E aí eu comecei a jogar bola com o pessoal, era um pessoal da igreja. E aí, nesse começo de futebol, o que aconteceu? Eu comecei a passar muita vergonha, porque minha performance estava muito ruim. Então, quer dizer, eu estava muito fora daquilo que era a realidade de necessidade do futebol. E isso foi me gerando um incômodo. Me gerando um incômodo porque a bola vinha a meio metro do meu pé, eu não conseguia pegar. E aí, o que acontece? Esse incômodo que foi gerando no meu coração, eu falei, não, eu preciso melhorar. Aí eu comecei a fazer uma caminhada, comecei a me movimentar. E aí o que acontece? Nesse começo é aquela piora, né? Você vai tendo mais dificuldade, vai sendo mais difícil. Depois, mais para frente, eu quero contar alguns desafios que eu também passei por isso. E aí, naquele período, eu estava participando de um discipulado com o pastor Seiji Kono, e aí dentro desse discipulado ele trouxe um desafio da gente participar de uma corrida, né? Eu já tinha participado de uma mentoria com ele para desenvolver, identificar o meu propósito, então eu já estava buscando, tendo um entendimento do que era meu propósito, então eu entendi que eu precisava mudar. Só que eu tinha algumas metas minhas pessoais, né? Então, as minhas metas pessoais, eu ia chegar onde eu estou hoje em 5 anos. E aí, nesse discipulado, o pastor Seiji Kono, ele me estimulou e me acelerou. Então, toda essa mudança, eu tive um resultado 10 vezes mais rápido do que era a minha meta, né? Então, você ter alguém que te estimula, que te acelera e que te ajuda a você alcançar suas metas e seu objetivo mais rápido, isso é muito bom, que é o que está acontecendo hoje. Hoje, eu estou me colocando à disposição de ajudar pessoas que também precisam mudar, precisam buscar as suas metas, precisam estar numa posição que é o centro da vontade de Deus, que é aquilo que Deus quer como corpo, alma e espírito, né? Então, existe uma evolução, existe um desenvolvimento para você alcançar a plenitude que Deus nos deu, né? Deus espera a evolução nossa, Deus espera que nós continuamos a crescer. E aí, nesse movimento que eu comecei a fazer corrida, e aí da corrida eu fui fazer um teste de natação, gostei também da natação, foi aonde que eu falei, não, eu preciso me empenhar nisso, eu preciso focar nisso. Foi aonde que eu tomei a decisão de ir com mais intensidade, com maior intencionalidade, para cuidar da minha saúde. Porque eu fui fazer os exames de sangue, e aí o que acontece? Triglicérides altos, estava pré-diabético, estava com colesterol alto, eu estava com um monte de problema de saúde. Então, a somatória de todos esses problemas de saúde, eu vou entrar no ponto do porquê que é o Resgatando 20 Anos de Vida, a mentoria. E aí, o que acontece?
eu fui no nutricionista, fiz reeducação alimentar, peguei um personal, comecei a fazer academia e comecei a fazer de forma direcionada, orientada. Aí eu fui no endócrino, fui ver como estava a minha parte hormonal, vitaminas, os minerais. E aí eu fui ver que, assim, né, tudo que era ruim estava alto. Tudo que era bom estava baixo. Então, eu estava numa situação muito ruim de saúde como um todo, né? Por isso que eu não tinha disposição, ânimo para nada, energia, porque eu estava numa situação que eu só queria ficar sentado no sofá, eu só dormia. Vou falar um pouquinho do sono aqui um pouco mais para frente. Então, são tudo coisas que me dificultava a ter uma melhor qualidade de vida, a ter uma entrega melhor, a ter uma entrega melhor no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Então, tudo isso acabava que ia me prejudicando, né? E aí eu vi que, se eu não mudasse, eu não veria os meus filhos na sua juventude, provavelmente eu não veria os meus netos. Então, tudo isso foi gerando um estímulo que eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, né? Só que aí o que acontece? No meio do processo, vem as dificuldades. Você já passou por dificuldades durante o seu processo? Comenta aqui para mim qual foi o desafio, a dificuldade que você passou durante o seu processo. E aí o que acontece? Vieram as dificuldades. Quando eu estava jogando futebol, eu passei por uma lesão no joelho. Eu estava jogando bola, obeso, comecei a pegar confiança e eu achei que era o Neymar, né? Já quis fazer um lance bonito e tal, o corpo virou, só que o pé não virou, e aí onde estralou o joelho, e aí eu quebrei uma parte do joelho, tive uma lesão, então eu tive um processo de lesão, então fisioterapia, todo aquele processo de recuperação. E aí o que aconteceu? Eu desisti? Não. Falei, não, vou continuar. Fiz todo o processo, eu recebi em um determinado momento oração, estava com dor, mancando, eu melhorei, a recuperação também foi um milagre. Então, assim, eu fui vendo o agir de Deus, porque do jeito que eu me lesionei, provavelmente era para ter rompido algum ligamento, algum tendão, e eu vi que, ó, Deus estava me guardando ali. Então, eu fui vendo isso como um livramento de Deus, né? E um livramento de Deus também, o fato de eu mudar. Por quê? Provavelmente eu iria viver muitos anos a menos de vida por conta desses problemas de saúde que eu estava e aonde que entra as doenças silenciosas. Então, para mim também, a mudança foi um livramento de Deus. Deus também não queria que eu vivesse esse tempo a menos aqui, porque eu acredito que Deus tem alguns planos e alguns propósitos para eu cumprir aqui nessa terra durante esse período que eu vou estar aqui. Então, eu enxerguei isso também como motivador. E aí, olhando, é a dificuldade de você reverter a parte hormonal. Então, eu estava com testosterona muito baixa. Então, até você fazer um processo de reverter isso, de suplementar, de fazer reposição hormonal. Então, tem todo um processo. As minhas vitaminas estavam muito baixas, então eu tive que começar a suplementar, a fazer as reposições, a fazer um trabalho de alimentação para poder resolver isso. E até começar a reverter o triglicérides, o pré-diabetes, reverter problema de gordura no fígado, que é gordura, que é problemas hepáticos. Então, assim, foi todo um processo de vários obstáculos, várias dificuldades. E aí, comecei a correr, fiquei ruim de sinusite, eu tive várias crises muito fortes de sinusite durante esse processo. Então, às vezes, eu tinha que dar uma pausa, esperar a recuperação. Então, é isso que a gente tem que entender no processo. O nosso processo, ele tem que ser sempre um processo de progresso. Mas nós temos que entender que durante esse processo nós teremos recaídas, nós teremos dificuldades, nós passaremos por situações que a gente vai regredir um pouquinho. Só que o que mais importa é que, mesmo diante dessas dificuldades, você regrida e volte a crescer. Você regrida e volte a evoluir. E não aquele processo sanfona, né? De você regride e depois você engorda e fica pior do que você estava antes. Aí você melhora, aí você volta a piorar e piorar do que você estava antes, que era o que acontecia muito comigo. Então, ter esse progresso contínuo, ele é muito importante
no processo. E no processo também, ele é muito importante você buscar especialistas, né? Seja médico, seja nutricionista, buscar pessoas que vão te ajudar nesse processo, seja um personal para você fazer os treinos corretos, né? Então, aqui no caso, eu estou oferecendo o meu trabalho como um mentor, como alguém que passou pela jornada e vai te ajudar a passar pela jornada e acelerar o seu processo para fazer com que você não erre, porque eu, como uma pessoa muito metódica, eu fazia muito exame, media muitas coisas, testava muitas coisas, né? Então, eu vi muita coisa que dá certo, que não dá. Tem umas diferenças, às vezes, biológicas de uma pessoa para outra, mas os princípios, eles são os mesmos para todos. E quando a gente começa a acertar todo esse conjunto de princípio, as coisas fluem mais, né? Porque o que acontece? Para chegar nesse estado de obesidade, você começa ali, comer mal, e aí, nesse comer mal, você já começa a engordar. Você começa a engordar, você já começa a não dormir direito. Então, a gente vive num estilo de vida que a gente vê muita tela. Então, tela muito próximo do horário de dormir já prejudica o seu sono. Então, assim, todo esse conjunto de estímulos vai te prejudicando. E aí você dormiu mal, vai derrubar a sua testosterona, que é um hormônio que ele vai ajudar a queimar gordura, vai ajudar a desenvolver massa, vai te dar mais energia, vai te dar um monte de coisa. E aí, o que acontece? Vai virando uma bola de neve, né? Aí o seu cortisol começa a aumentar, porque você começa a ficar em estado de alerta, e aí você já está comendo errado, fast food, então você já começa a ficar inflamado. Aí as suas mitocôndrias, que são o núcleo de energia da sua célula, já começam a morrer. Você começa a ficar com menos energia, menos disposição. Aí você já começa a ficar mais no sofá, assistir mais televisão, ficar mais no celular. E aí, cada vez mais que você faz isso, mais o seu corpo tem a vontade de fazer isso. Então, cada vez você vai ficando num estado pior que você estava. E aí todo esse conjunto de situação vai diminuir o seu metabolismo, você vai começar a diminuir a queima de gordura, e aí você vai lá e fala, eu vou comer menos. E aí você começa a comer menos, o que acontece? Você engorda mais. Por quê? Seu corpo viu que você comeu menos, ele fala, opa, não vai vir comida. O que ele começa a fazer? Começa a reservar mais energia. Aí você come menos, engorda mais, diminui o metabolismo. Então, é um conjunto de situações que vai acontecendo, que às vezes você vai começando, não vai tendo resultado, não vai entendendo, aí você vai desistindo, vai abandonando, só que é toda uma construção de anos para você chegar do jeito que você está. E aí você está sobrepeso e cada vez você vai ficando mais sobrepeso, porque cada vez é menos energia, menos posição, mais vontade de ficar no sofá, o sono, a qualidade do sono vai piorando muito mais, você começa a roncar, aí você acorda no outro dia, parece que você não descansou direito, e aí é o cortisol lá em cima, e todo esse estímulo também ataca a parte emocional, é a ansiedade que começa a atacar, e é estresse. Então, assim, todo esse conjunto começa a acumular muita gordura na sua barriga, e aí a sua barriga começa a crescer muito, aí a parte de cima do estômago começa a inchar, ficar muito grande, que é toda a inflamação que você está passando pelo excesso de açúcar, de glúten, de comer errado, todos esses problemas emocionais. Então, a gente chega numa situação que hoje nós temos 40 e poucos % da população que está nessa situação de sobrepeso e obesidade, que está com esses problemas. E existem formas naturais de você reverter. É só você entender qual que é o caminho da mudança. Só que antes de você começar o caminho da mudança, você precisa entender que a mudança começa primeiro aqui. Primeiro você faz a sua mudança de mentalidade, a sua mudança de mindset, a sua mudança de pensamento, e depois esse pensamento vai descer no seu coração, que vai ser a sua emoção que vai te dar a força para você começar. Começou, o que vai te ajudar a manter esse processo, essa transformação? É a constância, é a disciplina, é você fazer mesmo não querendo, fazer sabendo o que tem que ser feito, comendo mesmo que às vezes não está gostoso, porque o seu paladar está todo destruído, você tem que fazer uma reestruturação de paladar. Então, é uma desconstrução do seu antigo eu para uma construção da sua melhor versão. Só que, o que eu te falo, hoje, eu vivendo a minha melhor versão,
com 41 anos, eu tenho muito mais energia e disposição do que às vezes até quando eu era jovem, quando eu era mais novo. Porque quando eu era mais novo eu já era o gordinho. E aí o que acontece? Hoje eu já estou muito melhor do que eu já fui na minha juventude, do que eu fui na melhor época de vida que a gente tem. Porque o que acontece? Ainda enquanto a gente tem 29 anos até os 30 anos, o nosso corpo ele está em progresso de desenvolvimento. O nosso corpo ele está evoluindo, está aumentando testosterona, então assim, está criando massa magra de forma natural. Então todo o nosso corpo ele tem um processo de desenvolvimento. Depois dos 30 anos, começa um processo de degeneração. Então, é de forma natural que os nossos hormônios começam a diminuir, testosterona começa a diminuir, vários hormônios começam a diminuir e ser prejudicado. A gente tem mais dificuldade de metabolizar, de absorver minerais, vitaminas. Então, assim, massa muscular, a gente começa a perder massa muscular. Então, dos 30 em diante, começa a piorar. E a cada década só piora. Quando você chega nos 40, é muito pior. Nos 50, é muito pior. Então, aquilo que você fizer até os 60 anos vai ser a forma que você vai ter o seu estilo de vida como idoso, como terceira idade. Então, dependendo do que você viver até os 60 anos, você vai levantar ou não do vaso quando você for idoso. Você vai conseguir levantar da cama ou não quando você for idoso. Então, todo esse estilo de vida que você teve, lá no futuro, ele vai te cobrar. Então, o ideal é você ter um equilíbrio, você ter uma qualidade de vida, para quando você chegar no momento que você precisar disso, você teve todo aquele investimento na sua época de mais novo, para que quando você tiver numa idade necessária, numa idade de terceira idade, você tem ali um investimento de saúde que você consegue ter uma qualidade de vida até você viver o resto dos seus dias de vida, né? Então, a cada quilo perdido que eu tive, era um gigante vencido. Então, nesse processo, eu fiz um processo assim, de forma bem metódica, sabe? Então, foi o meu jeito, pode ser que não seja o seu jeito, mas eu me pesava todos os dias, eu pesava a comida, eu tinha um controle, assim, muito minucioso das coisas, eu suplementava certo, passava em todos os médicos com a periodicidade correta, fazia todos os exames com a periodicidade, via se aquilo que eu fiz ou deixei de fazer teve alteração. Quando eu passava por um problema de saúde, que eu não conseguia treinar, eu já sabia já qual que ia ser o resultado lá no médico. Então, assim, eu fui me entendendo, fui me conhecimento, um processo de autoconhecimento, um processo de autorresponsabilidade, entender que a culpa é sua por aquilo que você está vivendo hoje. Você é o resultado das suas escolhas, a culpa é sua, você tem que se autorresponsabilizar, não se vitimar e tentar colocar a culpa no pai e na mãe, nos filhos, na empresa, no governo. Não se faça de vítima, assuma a sua responsabilidade pelas suas escolhas. Eu errei. Eu me arrependi, eu mudei e pedi ajuda para Deus e comecei uma jornada nova de mudança. E qual foi o resultado dessa mudança, né? Eu pegava minha comida, pesava, assim, era um negócio bem radical, sabe? E eu me esforcei muito para conseguir ter aquele resultado. Passava muita fome, às vezes minha esposa falava, nossa, de noite a sua barriga estava roncando, por quê? Fome. Se eu queria ter um resultado muito rápido, eu tinha que pagar um preço muito alto. Então, quanto mais rápido o resultado, maior é o preço que você vai pagar. E quando você começa esse processo de mudança, as pessoas vão tirar sarro de você, as pessoas vão debochar, e aí vão fazer figurinha de você, vão comentar sobre você. E aí o que acontece? Você tem que fazer o quê? Não ligue para esse tipo de situação. Foque naquilo que você tem que fazer. Foque na sua meta. Foque no seu objetivo. Por quê? Quando você atingir o resultado, você der os frutos, essas pessoas que no passado debocharam de você, caçoaram de você, elas vão te procurar e querer saber o que você fez, como você atingiu esse resultado. Só que faz parte do processo. Muitas vezes, a pessoa chega nesse período e ela precisa de uma autoconfirmação, ela precisa de algo de alguém e às vezes ela não recebe, aí ela abandona. Ela espera as coisas dos outros, ela abandona. Ah, porque fulano, porque ciclano, porque eu esperava isso, porque não fizeram. Então, assim, não dependa dos outros.
Dependa apenas de Deus e dependa de você, para você fazer o que tem que ser feito. Se esforce para fazer aquilo que é necessário. Pague o preço necessário pela sua transformação. Pague o preço necessário pela sua mudança. E o resultado vai ser consequência. Goste do processo, se divirta no processo, aproveite o processo. Porque se o processo for doloroso, você vai ter muita dificuldade de conseguir ter o resultado. Me conta aqui, qual é o maior desafio no processo que você passa hoje? Eu recebo muitos comentários de não gosto de academia, não quero treinar. E tem um biohacking que eu ensino para as pessoas, né? Que é uma questão de como que você gerencia a sua mentalidade, o seu pensamento. O que acontece? O nosso cérebro, ele praticamente foi feito para viciar. Você vai viciar em alguma coisa. Então, as pessoas viciam muito no celular, porque quando eu utilizo o celular, ele gera um hormônio chamado dopamina. Então, esse hormônio, ele é um hormônio que dá prazer em cima de uma expectativa de algo que vai acontecer. E aí, o que acontece? Libera muito desse hormônio da dopamina em pouca utilização do celular. Só que quando você vai numa academia, você libera muito pouca endorfina, muito pouca dopamina, se comparado a uma utilização de um celular. Então você faz um esforço físico, mental muito pequeno para um resultado e um prazer muito grande. Aí na academia não. Na academia você faz um esforço muito grande para um resultado hormonal de prazer para o corpo muito pequeno. Só que aí o que acontece? Se você fica muito no celular e vai pouco na academia, logo o seu corpo sempre vai te forçar a ficar mais no celular do que na academia. Então qual que é o biohacking? Diminua muito as coisas que te dão prazer imediato e foque muito mais em fazer as coisas que te dão pouco prazer, mas que a longo prazo vai ser muito melhor para você. Uma caminhada, uma atividade física, uma academia. E quando você vicia o seu corpo naquilo, aquele pouco prazer que vai te dar vai ser o suficiente porque o seu corpo espera. Então você consegue ter um equilíbrio de ter as recompensas certas no momento certo. Ah, vou jogar um videogame. O prazer de endorfina que vai te dar, de dopamina, ele é muito grande. Endorfina não, porque endorfina é do movimento, tá? Então é de dopamina. E aí o que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai querer jogar mais videogame. Você joga videogame, mais dopamina. Videogame, dopamina. Videogame, dopamina. E vai gerando outros estímulos. Agora, você vai na academia, muito esforço, pouquinho dopamina. Aí seu corpo vai querer? Não. Mas você tem que continuar se esforçando para viciar em coisas que são boas para você e que mesmo que o prazer seja pouco para o corpo. Por quê? Uma atividade física, ela vai fazer muito bem para sua mente. Ela não é terapia, mas é terapêutico. Então você ir lá na academia, puxar ferro, se esforçar, aquilo vai te desestressar e vai ajudar muito no seu processo. Então, essas mudanças de mentalidade, essas mudanças de pensamento, mostrar para o corpo que agora esse é o resultado, esse é o processo, é isso que ele vai começar a fazer. Então, tudo isso demonstra essa realidade. Porque se eu não mudasse, eu estava no limite de ter um problema de infarto. Porque se a gente olhar, a minha pressão já era 12/8 de um tempão. Eu já estava com a minha pressão, antes de começar o processo, já estava dando 13, 14... por 8, 9, às vezes 10. Então, quer dizer, eu já estava entrando ali numa questão de pressão arterial alta. E aí, pré-diabetes, testosterona baixa, sem vitamina B12, baixa vitamina D. Então, assim, todo esse conjunto de coisas, triglicérides alto, colesterol alto, todo esse conjunto de coisas, provavelmente iria me levar a um problema de infarto, que é uma das doenças silenciosas, que quando ela te dá o sintoma, você já está com o problema já está com um problema de saúde. Por isso que ela é chamada de doença silenciosa. Então, se a gente não se cuidar, a gente pode se deparar com essa doença que só no ano de 2024, em torno de 74% das mortes foram por conta dessas doenças silenciosas. Foram mais de 600 mil pessoas levadas por esses problemas de saúde. Então, dificilmente você não conhece alguém que teve problema de câncer e morreu,
problema no coração e morreu. Então, problema no rim, no fígado, problemas com diabetes. Então, essas doenças, elas têm levado muitas pessoas à morte mais cedo, têm levado as pessoas a ter uma qualidade de vida muito baixa, e às vezes é por questão de hábitos alimentares, hábitos de atividade física, a gente já evita de forma muito grande o risco de ter esse tipo de problema. Então, todo esse processo metódico que eu passei, toda essa disciplina radical que eu fiz, me resultou, né? De ter esse resultado que eu consegui com o meu corpo, né? Eu consegui perder 37 quilos de gordura, eu ganhei 12 quilos de massa magra, eu conquistei um novo metabolismo, um novo corpo, uma nova saúde, um novo ânimo, uma nova energia, uma nova disposição, e tudo isso, hoje eu vivo muito melhor do que no passado. E hoje me arde muito no coração de ajudar as pessoas, porque hoje, eu estando nessa nova vida, que hoje eu tenho prática de esporte, eu jogo futebol, eu corro, eu nado, eu tenho um sonho de fazer um triatlon, que ainda vou chegar lá. Já fiz um aquatlon. Então, assim, eu tenho sonhos, metas e objetivos que eu ainda quero continuar conquistando, porque o meu perfil é de desafio em desafio. Então, eu continuo tendo um desafio atrás do outro para continuar crescendo, para continuar avançando. E você? Qual é o seu perfil? Conta aqui para mim nos comentários o que te motiva, o que te estimula, o que traz desejo de você fazer algumas coisas, né? E aí, o que acontece, né? O que adianta eu estar bem e não conseguir ajudar os outros, né? O que adianta hoje eu tenho uma boa profissão, eu tenho 20 anos de atuação no mercado de TI, atuo como gestor de projetos de desenvolvimento de software, faço aplicativo para instituições bancárias, e aí me incomoda muito o fato de eu estar bem, de eu ganhar bem, de eu ter uma qualidade de vida boa, e ver esse monte de pessoas sofrendo, e ver que tudo aquilo que eu passei, eu tenho hoje tudo documentado, estruturado. Muitas pessoas me procuram, pedem ajuda, eu explico, mostro, falo, só que eu poderia pegar todo esse conhecimento, toda essa jornada e estruturar em uma mentoria que eu consigo, de forma mais escalada, ajudar uma quantidade de pessoas muito grande. Então, isso foi gerando um desejo no meu coração de conseguir reverter esses índices de morte, esses índices de doença. Então, isso foi gerando um desejo no meu coração, foi aonde que surgiu a mentoria Resgatando 20 anos de vida. Por que a mentoria Resgatando 20 anos de vida? Eu fui, depois que eu acabei o meu processo, que eu consegui perder os 37 quilos, que eu resgatei a minha saúde de volta, Deus falou no meu coração, 20 anos. E aí eu fiquei refletindo sobre esses 20 anos que Deus falou no meu coração. E aí, um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa e eu olhei quanto tempo a menos as pessoas estão vivendo por motivo de diabetes, colesterol alto, problema de obesidade, triglicérides alto. Então, assim, todos esses problemas de saúde que eu tinha. Eu fiz a somatória e, no tempo médio de vida, os brasileiros estão vivendo, somando só esses problemas, e tem muito mais outros problemas das doenças silenciosas, mais de 20 anos a menos da expectativa de vida dos brasileiros. Ou seja, eu ia viver mais de 20 anos a menos do que a expectativa de vida. Provavelmente, eu não veria meus filhos se formando na faculdade, eu não veria os meus netos, eu não veria meus filhos se casando. Qual que é o impacto de que eu poderia deixar de legado na minha família, deixar de legado como ministério, como chamado da parte de Deus, na vida de muitas pessoas vivendo 20 anos a menos. Então, tudo isso me trouxe essa reflexão, eu fiz esse estudo, montei esse método, montei essa mentoria para poder ajudar você, que precisa melhorar sua qualidade de vida, que precisa resgatar sua saúde, precisa sair desse estado de obesidade, sair desse estado de sobrepeso. Eu ajudo muitas pessoas que, às vezes, a pessoa ela não está sobrepeso, ela é uma pessoa magra, só que ela está com problema de diabetes, problema de colesterol alto. Então, a doença silenciosa, às vezes a gente acha que ele escolhe só quem é sobrepeso, só quem é obeso. Mas não, infelizmente, às vezes a pessoa está magra, só que ela não tem saúde. Então, esse é um problema que tem se agravado nessa nossa sociedade moderna e tem prejudicado muitas pessoas. Então, todo esse incômodo
fez com que eu começasse essa transição de carreira, eu começasse essa reflexão de fazer esse experimento de mentoria, de ajudar as pessoas de várias outras formas para conseguir mudar a vida da maior quantidade de pessoas que eu conseguir. Então, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão nessa temporada, é ajudar você que está precisando melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde, que está precisando de evitar esse transtorno no futuro, evitar de deixar de viver algumas coisas. Às vezes você está no trabalho, você não está conseguindo se concentrar, e todos esses problemas interferem muito na concentração, interfere muito no raciocínio, interfere muito no nosso pensamento. Então, tudo isso pode te prejudicar a você conquistar aquela carreira que você está buscando, a você conquistar aquele trabalho que você está almejando. Então, tudo isso pode estar nos prejudicando. E como reverter a situação? Existe um passo a passo, existe uma jornada a se trilhar, existe um caminho. Então, eu fiz um produto que é de mentoria do Resgatando 20 anos, que são os primeiros 40 dias desse processo. O que vai acontecer a cada semana se você decidir a mudança? O que você tem que fazer para você começar a melhorar? O que você tem que deixar de fazer, desconstruir para você melhorar. Então, é um passo a passo, eu vou ter um acompanhamento, vai ser uma mentoria em grupo, eu tenho uma mentoria também individual para ajudar você que precisa dessa mudança, que você que quer dar um basta nesse estilo de vida. Então, eu tenho um grupo onde as pessoas estão entrando, onde eu posto conteúdo. Nas redes sociais, eu estou gerando conteúdo para ajudar as pessoas, falando sobre saúde, alimentação, treino, mentalidade, espiritualidade, sobre as emoções, dando várias dicas de várias coisas que, mesmo você não entrando na mentoria, muita coisa do conteúdo que eu posto, você começa a praticar, você começa a fazer, isso vai te ajudar. Muitos suplementos que eu coloco lá, às vezes a pessoa adquire, já ajuda a pessoa nesse processo de saúde. Por quê? Eu não quero que você deixe de viver esses 20 anos a menos na sua vida. Eu não quero que você sofra o que eu sofri. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de deixar algumas coisas, ainda dá tempo de viver algo novo na sua vida, porque existe tempo para todas as coisas. E pode ser que chegou o seu tempo. Pode ser que todo esse conteúdo, essa live, tudo aquilo que eu estou fazendo de podcast está ajudando você a mudar. Então, me chama aqui, vamos conversar, eu posso te ajudar. Tem várias formas que eu posso te ajudar, seja com a mentoria de grupo individual, seja com suplemento ou de várias outras formas, mas o importante é você dar o primeiro passo, o passo da decisão, o passo da mudança, o passo do pare, o passo do chega, o pare da mudança real na sua vida, da mudança para você viver a espiritualidade que Deus tem para você viver a gestão das suas emoções, para você usar as suas emoções ao seu favor, seja no seu trabalho, seja nos seus negócios, seja nos seus desafios, e o seu corpo ser um instrumento de Deus na sua vida para que você consiga entregar as coisas da melhor forma, fazer as coisas com mais excelência, com mais disposição, com mais energia e viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Obrigado por acompanhar essa live. Continua com a gente aqui. Dia 7 de outubro eu vou lançar a turma do mês de outubro da mentoria. Se você quiser participar, me chama aqui, pode mandar mensagem. Eu vou colocar links do grupo do WhatsApp, tem aqui no direct. Essa live vai estar sendo transmitida no YouTube, no Facebook, no YouTube. Então você tem vários lugares que você pode estar me acessando, estar me conectando. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Bora pra cima.